do Senhor Jesus. Nós chegamos aqui a nossa último momento do nosso terceiro seminário apologético online. Pela graça de Deus, nós chegamos à nossa terceira edição. E para esse último momento, estamos recebendo aqui o pastor Eduardo Gomes. Já esteve conosco numa outra oportunidade, falando sobre a suficiência das Escrituras. E hoje nós vamos conversar com o pastor Eduardo sobre o tema idolatria. Antes de poder até dar a palavra aqui para o pastor Eduardo trazer a sua saudação, eu quero logo fazer uma contextualização para que os irmãos entendam o porquê deste tema, né, ser inserido nesse nosso terceiro seminário. Nós, em especial, eu falo aqui a você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube, ou até mesmo essa ministração depois vai para a Siló Rádio Cristã, mas que, portanto, você que nos acompanha pelo rádio, é importante contextualizar que eu me refiro agora em especial aos irmãos da comunidade local. Nós estamos inseridos numa cidade chamada União dos Palmares, onde tem uma grande presença histórica do movimento afrodescendente, né, por causa do Quilombo dos Palmares, Zumbi dos Palmares, aquela questão toda. E também nós temos a presença católica. E a presença católica romana, hoje, ela se comporta da seguinte forma. A cidade de União dos Palmares, ela, praticamente o catolicismo popular diminuiu muito. A festa, por exemplo, da padroeira, que acontece todos os anos, diminuiu muito a presença, a frequência. Porém, tem surgido um movimento dentro da Igreja Católica da paróquia, né, de União dos Palmares, um entendimento de poder ensinar a doutrina católica romana aos seus membros, né, aos católicos ali praticantes do município de União dos Palmares. Fora isso, nós estamos inseridos no Nordeste, né? O Nordeste tem ainda a presença muito grande dessa fé católica romana. A figura do Padre Cícero, para quem nos acompanha de outras regiões do país, é muito forte ainda aqui no Nordeste. Tem na Romaria, né? Para Juazeiro do Norte, no Ceará. Aqui em Pernambuco, onde eu estou neste momento, tem a presença muito forte da veneração ao Frei Damião, que, diga-se de passagem, né, o pastor Eduardo Gomes pode até ter mais informações pela sua formação em História, que foi um dos maiores propagadores, incentivadores da perseguição aos protestantes, aos evangélicos, ali no século XX, aqui no Nordeste, né, há material publicado, há teses aí publicadas nesse sentido, e enfim. E quando se fala de catolicismo romano, a gente pensa justamente nessa promoção daquilo que ele chama da veneração. Tivemos recentemente aqui a presença, pastor Eduardo Gomes, de um frei, né, muito conhecido aí pelo meio católico, chamado Frei Gilson, aqui na cidade onde eu moro, Panelas, Pernambuco. É uma cidade pequena, né, 20 mil habitantes, e recebeu aí não sei quantos mil habitantes, de visitantes, e a cidade se encheu para poder ouvir. E dentre uma das falas, né, se querendo ou não, acaba de forma direta ou não, atacando a fé evangélica, né? De alguma forma. Sempre tem um certo ataque, né? E por isso, então, nós vamos falar dessa questão da idolatria. Mas os irmãos verão, e eu tenho certeza que o pastor Eduardo Gomes vai mostrar isso na sua participação aqui, que não vai ficar restrito apenas à Igreja Católica. Tem muito mais coisas aí ao nosso redor que está ligado à idolatria que a gente nem imagina. Pastor Eduardo Gomes, seja bem-vindo aqui a esse finalzinho do nosso terceiro seminário apologético. Quero agradecer ao pastor, né, ter tirado um espaçozinho aí na sua agenda para poder estar conosco aqui. Pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, meu irmão. Fico muito feliz e agradecido pelo convite. É um privilégio estar ao lado de vocês. Quero parabenizar a sua iniciativa missionária, profética, de levar a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, numa geração corrompida pela religiosidade. Às vezes alguém pode perguntar, mas corrompida pela religiosidade? Bom, foi isso que Jesus enfrentou quando ele diz aos religiosos da sua época: ai de vós, fariseus,
que percorreis os céus e a terra para fazer um novo convertido, e depois de tê-lo feito, os tornais, herdeiros do inferno, 2 vezes mais do que vós. Mateus 23:15. O mundo tem muitas religiões, as fabrica, e o mundo, a sociedade, os bilhões de habitantes do nosso planeta não precisam de religião, precisam encontrar a Deus na sua palavra, no seu poder, na sua vida, e viver a verdadeira fé. Bom, idolatria é um tema muito interessante. É lógico que não é nosso objetivo focar na Igreja Católica. Nosso objetivo é libertar as pessoas das trevas do engano. As trevas do engano podem se consolidar tanto no ambiente católico romano como no ambiente evangélico, desde que se afaste da Escritura. Porque o ponto determinante não é a teologia. A teologia é a leitura do homem acerca do sagrado. O ponto determinante é a revelação do sagrado por meio da Escritura. O que o sagrado, o que Deus, o que o eterno quer que os homens façam? Qual é a sua vontade? Qual é o seu propósito? Qual é o seu plano? Nós vamos optar. Se nós vamos escolher seguir as interpretações humanas acerca de Deus, tradições religiosas e teologias, ou se nós vamos seguir o texto. Por exemplo, idolatria. Do grego, eidolon, associado a latrei, quer dizer adorar. Ídolo, adorar ídolo. E qual o sentido? Já começando, não sei se eu posso fazer já esse início. Pode dar sequência, fica à vontade. Mais de 15 vezes no Tanar, no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, mais de 15 vezes nós temos uma expressão chamada terafim. E eu inicio com essa apresentação porque a primeira vez que o termo ídolo é apresentado na Escritura é no episódio que envolve Raquel. Ali exatamente no livro de Gênesis, quando Raquel toma posse dos ídolos de seu pai Labão. Gênesis 31:19. E esses ídolos ali são apresentados como terafins. E o que era um terafim? Bom, um terafim era um ídolo do lar, um ídolo familiar, uma divindade representada num boneco que mais tarde os romanos vão associar a parentes da sua casa. E quem possuía aquele terafim possuía alguns benefícios. Teologicamente, de acordo com a tradição rabínica exposta nos Targumins, no Targum, aquela pessoa que possuísse o terafim teria direito de herança e teria influência sobre o clã. Então, talvez Raquel, ela esconde esses ídolos, esconde os terafins, que eram pequenos, que eram objetos menores, ali sentando sobre eles, porque talvez ela pensava, no futuro eu quero reclamar meu direito de herança. Mas não somente por isso, tem uma segunda teoria que diz que ela os escondeu para que seu pai não descobrisse para onde ela e o esposo estavam a ir, exatamente, porque os terafins eles eram consultados, eles entregavam respostas, logicamente, através de espíritos enganadores, mas acreditava-se que aqueles objetos poderiam comunicar adivinhações e agouros, permitindo a quem os pudesse ouvir melhor sorte, ou êxito, ou menos sofrimento. Ainda haviam alguns que eram crânios pequenos, trabalhados e preparados para funcionar como mediadores entre os vivos e os mortos, entre os poderes naturais e as realidades metafísicas sobrenaturais. Por que eu estou fazendo essa associação? Porque quando você ora para o Padre Cícero, quando você ora para Maria, Mãe de Jesus, quando você ora para Damião, você está pedindo a alguém que já morreu que interceda para você diante de Deus. Você está pedindo os favores, os auxílios espirituais daquela pessoa em prol da sua vida, em prol do seu sofrimento, em prol da sua melhor condição de existência e de trabalho. Muito bem. E a partir daí, nós entendemos que repete-se as práticas antigas da Mesopotâmia, dos caldeus, de fazer intercessões, de fazer pedidos a seres que não estão mais vivos aqui, no caso, seres que seriam espirituais, não foram humanos, mas os romanos vão incluir o penates, que seriam pessoas da família que poderiam interceder por nós. Aí vamos a 1 Timóteo 2,5, quando a palavra de Deus diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Então, quando a palavra de Deus diz que há um só mediador entre Deus e os homens, ela está excluindo Maria, ela está excluindo Damião, excluindo Cícero, da capacidade de interceder por nós perante Deus. Porque se Maria, Cícero ou Damião forem nossos mediadores diante de Deus, Jesus não é mais o único. Mas a Bíblia não diz que Jesus é o principal mediador, diz que é o único mediador. Jesus tem exclusividade da mediação. E é aí que a religião, ela favorece a si própria, os seus poderes políticos, econômicos, sociais, criando alternativas à revelação bíblica, fabricando mediadores entre Deus e os homens. Na antiga Mesopotâmia, os terafins eram objetos de cultos, porque aos olhos dos seus idólatras, aos olhos dos seus seguidores, eles tinham capacidades mágicas, capacidades de adivinhação, tinham capacidades de abençoar. Durante o Império Romano, os penates eram como que terafins familiares, que remetiam a pessoas queridas que já morreram. E aí hoje, através de religiosidades, seja católica, protestante, sejam espíritas, sejam de qualquer matriz, afrodescendente ou não, essas práticas religiosas acabam por resgatar o culto aos que já morreram e também o culto aos objetos dito mágicos ou poderosos ou importantes para que venham trazer algum tipo de bênção àquele que busca esse tipo de ajuda. Sobre outra coisa importante sobre a origem da idolatria. Romanos capítulo 1, verso 21. Ali diz assim: porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível, na semelhança da imagem do homem corruptível. Então, eu vou repetir esse versículo 23, ele é muito importante. Mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança do homem incorruptível, à semelhança de aves, quadrúpedes e de répteis. Não é exatamente isso que a África animista ensina à geração de milhares de povos africanos a glorificar, a adorar uma série de elementos naturais, forças da natureza, árvores, répteis, quadrúpedes, que, segundo eles, podem trazer, influenciar substancialmente a vida de cada um. E mistura-se isso à cultura babilônica, à cultura dos caldeus, dos mesopotâmicos, dos ídolos, dos objetos de agouro, de consulta, misturando ainda a tradição do Penates romano, e aí você diz: bem-vindo à União de Palmares. Nós temos tudo de novo, porque o criador da idolatria não dorme e deseja perpetuar a sua maneira de atrapalhar os homens a conhecer o Deus verdadeiro. Pastor Eduardo Gomes, então, como é que a gente pode responder para os irmãos que estão assistindo esse momento, talvez de forma objetiva para eles, até para muni-los de uma boa resposta para aqueles que os perguntarem, do que é a idolatria, né? O que seria, portanto, a idolatria, de forma prática? Como é que a gente pode definir o que é idolatria? Adoração a ídolo. Latria é adorar. Ídolo, eidolon é ídolo. Esse ídolo pode ser qualquer objeto, pessoa ou prática que você coloca no lugar de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que só existe um mediador, e eu coloco alguém que eu gosto como mediador entre Deus e os homens, eu coloquei alguém no lugar de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e eu busco em primeiro lugar o dinheiro, eu também coloco alguém no lugar de Deus. Quando eu digo que é necessário que ele cresça e eu diminua, e eu coloco a minha imagem, eu coloco o meu nome, eu coloco a idolatria do aplauso como sendo referencial para meu sucesso, eu coloco a minha carreira, a idolatria do reconhecimento, o culto à minha imagem, o culto ao meu nome, o culto à glória que eu recebo entre terceiros ou não, isso são formas de substituição de Deus. É tão interessante que na tentação de Jesus, quando Satanás tentou ao nosso Salvador, prometendo os reinos da terra, prometendo o primeiro lugar nas paradas, prometendo o ouro, a prata, o poder e a glória para ele, o Senhor Deus usa um versículo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 10,
E o Senhor repreende ao diabo dizendo, só a Deus adorarás. Mas o diabo não tinha tentado Jesus com a palavra adoração. Não tinha tentado Jesus com alguma forma de ídolo físico. Ele tentou Jesus com a transferência de foco. Ao invés de viver para o reino de Deus, você vai viver para o seu coração. Ao invés de viver para a glória de Deus, você vai viver para você ser feliz. Há uma enorme estratégia diabólica de que os homens venham viver para a sua própria felicidade. E isso não é novo. Isso, em Colossenses capítulo 3, verso 19, diz, cujo Deus é o ventre. Observe que o Deus de muitos homens é o próprio ventre, o seu eu. E é por isso que o que importa é ser feliz. É por isso que o que importa é maximizar o prazer e reduzir a dor. Porque o que interessa é o meu egoísta coração sendo satisfeito hoje e ponto final. E quem atrapalhar o reinado do meu próprio coração deve ser considerado uma pessoa tóxica. Eu devo me afastar dele, porque ele está me impedindo de ser eu mesmo meu próprio Deus. Bom, a idolatria de si. É um outro tipo. Então, quando Filipenses 3,19 diz assim, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles mesmos, porque só pensam nas coisas terrenas e não nas celestiais. Enfim, ao passo que a sociedade converge para a idolatria do homem e para a idolatria dos poderes anticristãos ou poderes antidivinos, no caso de anti não é contra, mas sim no lugar de, falsos deuses ocupando a posição do Deus verdadeiro, nossos irmãos, os servos do Senhor, usem a Escritura. De modo muito simples, apresente a Bíblia. Por exemplo, eu posso fazer um teste rápido aqui? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 15. Simplesmente assim, use a Escritura. A Escritura ela é suficiente para que todas as pessoas possam conhecer a palavra de Deus e possam servir-se dela. Olha o versículo 15, 16, 17, 18 e 19 de Deuteronômio 4. Guardai, pois, com diligência os vossos corações, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor em Horebe falou convosco no meio do fogo. Então Moisés já entra inspirado por Deus dizendo, vocês não viram nenhuma figura. Não tinha figura de um santo, não tinha figura de um animal, não tinha figura de uma igreja, não tinha figura de um pastor, não tinha figura de um padre, não tinha figura de ninguém. Quando Deus falou com vocês no monte. E ali no versículo 16 diz, para que vocês não se corrompessem. Já começa assim. E sendo corrompidos, façais alguma imagem esculpida na forma dessa figura. Semelhança de homem ou de mulher. Observa que o Senhor está dizendo que quando você faz objetos ou figuras na forma de homem ou de mulher, você está se corrompendo. E quem diz isso? A Bíblia. Onde? Verso 16. Qual capítulo? 4. Que livro? Deuteronômio. É só o cristão ler a Bíblia. Quando ele ler a Bíblia, os sistemas religiosos vão tentar desqualificar a Escritura. E vão tentar atribuir à tradição religiosa um valor superior à Escritura. Mas esse é o grande sinal de Satanás. Ele não aceita a palavra de Deus, porque ele não aceita a vontade de Deus. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra guia. No verso 17, é mais específico. Figura de algum animal que age na terra. Figura de alguma ave que voa nos céus. Figura de algum animal que se arrasta na terra. Figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Aí vai piorar. Não levante os teus olhos aos céus e veja o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu. E sejas impelido a que te inclines perante eles e os sirva. Não é isso que é o horóscopo? Quando você diz que alguém nasceu em julho é de câncer, que alguém nasceu em tal mês é de tal signo. E o que são os signos, senão o exército dos céus, supostamente influenciando personalidade, temperamento, atitudes. Dia que você pode cortar o cabelo, dia que você não pode, dia bom para vender, dia bom para comprar. Então é uma forma de idolatria que já é praticada há milhares de anos, nada disso é novo. Novo é o método, agora é celular, antigamente era jornal. O pessoal comprava o jornal para ver o horóscopo. Hoje você já abre a aba do horóscopo aí no celular. Então é muito importante que os nossos irmãos entendam que o nosso foco não é combater o espiritismo, não é combater o candomblé, não é combater o catolicismo. Não importa a roupagem que a religião usa para separar o homem de Deus. O nosso foco é combater a distância entre a Bíblia
e a vida prática do cristão. Porque se nós combatermos o distanciamento diário entre a palavra de Deus e o cristão, nós estaremos libertando as pessoas de todas as seitas existentes, dado que conhecereis a verdade, ela vos libertará, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, e pela tua palavra alcancei entendimento pelo que aborreço todo falso caminho. Salmo 119, verso 104. Amém, amém. Pastor Eduardo, o senhor já falou aí da primeira vez que a palavra ídolo, né, vai aparecer nas escrituras, e eu queria então perguntar ao senhor, então provavelmente em Gênesis a gente vai ter provavelmente outros versículos que apontam para essa questão do ídolo, da idolatria, mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte, em qual passagem bíblica, qual seria a primeira passagem bíblica que nós vemos claramente essa oposição de Deus à prática da idolatria, né? Porque o ponto é esse, Deus ele se opõe, ele é pecado e ele se opõe a isso de forma reiteradas vezes, né? Mas qual seria a passagem bíblica que a gente pode sacar lá do Antigo Testamento, ali talvez a primeira, que a gente enxerga claramente essa posição de Deus em condenar a prática da idolatria? Bom, existem dois grandes grupos de idolatrias. As idolatrias da criação e as idolatrias egocêntricas. Se nós formos olhar a metodologia de colocar a sua vontade acima da vontade de Deus, já está em Gênesis 3. Já é no ato do pecado. Porque aí eu coloquei eu sou Adão, eu sou Eva, eu coloquei a minha vontade acima da vontade de Deus. Eu confiei mais nas palavras de Satanás por meio da serpente do que nas palavras do Senhor, que me disse que eu não deveria agir daquela forma em relação ao fruto. Então, se pensarmos do ponto de vista atitudinal e tomando a idolatria como culto à vontade de ser, fazer, ali já começa a descrição. Logo em seguida, a resistência de Caim. E ali só vai piorando e agravando. Mais a seguir, a questão diluviana, a Torre de Babel. E alguns vão até identificar a Torre de Babel como zigurate. O zigurate era o quê? Era um templo específico com funções religiosas sobremaneira políticas, porque os líderes das primeiras cidades, eles eram basileus, eles eram reis sacerdotes e se apresentavam como divino para justificar o seu poder político. Então, logo nas primeiras cidades, estados da Mesopotâmia, já converge o processo idolátrico. Já converge ali a situação de adoração do sol, da lua, das estrelas. Quando Moisés recebe os 10 mandamentos, eu já tenho milhares de anos de idolatria. Eu tenho idolatria nas regiões mesopotâmicas, eu tenho idolatria no norte da África, eu tenho idolatria no Crescente Fértil, eu tenho o Egito. Enfim, Êxodo capítulo 20 é a materialização de milhares de anos de idolatria através da repulsa, quando o Senhor diz, não farás para ti imagem de escultura. Ele começa o Êxodo 20 sintetizando ali 4, 5, 6 mil anos de história. E é interessante ressaltar que é importante que a gente não foque no objeto, e sim no método. Porque se você focar no objeto, você vai achar que não é idólatra, porque você não tem uma imagem de alguém, de homem ou mulher, na sua casa para você fazer orações. Mas você tem um carro que você ama mais do que a Deus. Você tem um filho que você ama mais do que a Deus. Você tem uma pessoa que você ama mais do que a Deus. Você veio de uma família, eu digo você no sentido hiperbólico, tá, irmão? A pessoa vem da família muito pobre, sofre muito na vida, com muita justiça, ele prospera. Ele se torna alguém com salário alto. Ele passa sem perceber a ter como maior objetivo da sua vida nunca voltar à pobreza anterior. Então, aquele nível de vida que ele tem hoje é mais importante para ele que tudo. E se ele perder aquele nível, ele é capaz até de abandonar a Deus, porque mais importante seria o nível, e não a Deus. E aí vem 1 Coríntios 15, 19, dizendo, se esperamos por Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu insisto em lembrar que
as idolatrias da criação são nefastas, as idolatrias da criação são nojentas no sentido de endemoniar uma pessoa contra a vontade de Deus, mas as idolatrias egocêntricas são tão perigosas quanto, porque disfarçadas de piedade negam a eficácia dela. Disfarçado de justiça, nego a presença, o domínio e a vontade do Deus vivo. Em João capítulo 6, no verso 38, Jesus disse: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A palavra do Senhor, logo na oração famosíssima do Pai Nosso, quando em Mateus capítulo 9, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, e ele vai trabalhar essa revelação profunda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós a tua vontade, assim na terra como é no céu. O tempo todo combatendo a idolatria do egocentrismo. O tempo todo submetendo a vontade humana à divina. Por quê? Porque o amor a Deus acima de todas as coisas. E o amor ao próximo como a nós mesmos. Então, é importante ressaltar isso. Cuidado, povo de Deus, de achar que porque nós não temos uma imagem de homem, mulher, de réptil, de ave dentro de casa, e nós conversamos com ela, pedimos seus favores, pedimos suas bênçãos, então como nós não fazemos isso, não somos idólatras. Depende. Depende de qual tipo de idolatria estamos falando. Talvez, pastor Eugênio, só concluindo, talvez por isso é que não tem, logo no começo da criação, a ordem direta. Porque o Senhor estava mais preocupado com comportamento e não com objeto. Muito bom. Pastor Eduardo Gomes, eu queria perguntar ao senhor algumas questões de determinadas passagens bíblicas, mas na sua fala... Você pode me chamar de irmão Eduardo, hein? Não ligo não, tá? Sem problema. Eu queria saber como é que o senhor enxerga, como é que o senhor interpreta a passagem de 1 Samuel, vou colocar os irmãos aqui a referência, 1 Samuel 15, 22 e 23, né? Ali quando Samuel vai repreender a Saul, e Samuel ele diz o seguinte, o verso 22, porém Samuel disse, porventura o Senhor, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Aí, antes de ouvir o pastor, por que eu queria trazer essa passagem e ouvir o que é que o pastor tem a dizer? Porque eu já vi denominação evangélica usar essa passagem para poder falar, né, dessa questão da idolatria, não ser apenas um ídolo, mas ser justamente nosso comportamento e nos colocar em primeiro lugar e tal. Só que a pessoa extraiu do texto... pastor Eduardo Gomes, o termo obedecer, né? E fala o seguinte, olha, então você tem que obedecer a obra, você tem que obedecer a denominação, a igreja, e enfim, aí a pessoa acabou, na interpretação desse líder, colocando como se a igreja e a evangélica fosse então um ídolo, né? Porque tem que obedecer à igreja, aquilo que os líderes, aquilo que se afirma. Eu estou colocando isso porque eu justamente queria saber como é que o senhor vê essa passagem bíblica, como é que a gente pode extrair ensino dentro dessa temática, e se a gente acabar elevando demais, amando demais a igreja, igual o congrego, o nome, porque é a minha igreja e tal, se isso também não seria um tipo de idolatria, pastor? Irmão, é muito simples. Muito simples. Eu quero obrigado pela oportunidade, eu quero compartilhar essa informação com todos os servos de Deus que estão nos ouvindo. Saul recebeu uma ordem de Deus por meio do profeta Samuel. Qual foi a rebelião de Saul? Saul não esperou Samuel chegar para oferecer os sacrifícios ao Senhor, porque a ordem de Deus era: aguarde
que ele ofereça, e não traga nada diferente do que eu estou autorizando. Nem uma unha. Autorizei isso aqui, você vai trazer isso aqui. Ou seja, obediência plena à vontade de Deus, expressa pelo profeta. Ótimo. Quando Samuel chega, ele vê que Saul desobedeceu em pelo menos 3 situações. Ele traz o gado que não precisava, que não tinha que ter trago. Ele adianta o processo. Ele age de forma precipitada. Quando ele desobedece a palavra de Deus, não desobedece uma igreja, uma ordem, uma pessoa, desobedece a palavra revelada de Deus. Ele então ouve do profeta Samuel: o teu pecado de rebelião, de desobediência ao que você tinha que fazer é como feitiçaria. E as tuas disputas, porque o senhor viu no texto que idolatria ali é usado porfiar. Porfiar. Porfiar significa discussão, disputa, obstinação cega. Então, a tua dureza de coração, a tua obstinação cega, a tua disputa, seja com você mesmo ou com outra pessoa, é como idolatria. Idolatria de si, do ego. Então, talvez essa própria denominação está praticando idolatria de si, dizendo-se ser superior a qualquer outra coisa e exigindo que as pessoas a obedeçam ao invés de obedecer a Escritura. É uma cegueira tão intensa que você lê na Bíblia que a primeira trombeta de Apocalipse capítulo 8, você lê, está escrito no texto, a primeira trombeta é uma série de meteoros que caem na Terra, isso é denominado Saraiva. Mas é tão cego que diz, não, é a Amazônia queimando. A segunda trombeta está lá claro em Apocalipse capítulo 8, dizendo que é uma montanha ardendo em fogo, ou seja, na periferia daquela montanha que já está vindo para a Terra, eu tenho milhares de meteoros, eles caem primeiro, e em seguimento chega o grande corpo celeste que estava ali também no meio daqueles milhares de fragmentos. Mas não, aí a seita vai lá e diz, olha, vocês têm que acreditar em mim, e eu estou dizendo que isso aqui é poluição dos oceanos. E mesmo o texto falando que vai morrer a 4ª parte dos seres, que vai queimar toda a erva verde, é tão tremendo que mesmo a Bíblia dizendo que vai queimar toda a erva verde no 6º selo, eles ainda dizem que não, que é do jeito que eles querem que você acredite. Enfim, a melhor maneira de você fugir da idolatria é não substituir a palavra de Deus revelada pela explicação das pessoas. Porque a explicação das igrejas vem com toda a corrupção religiosa que existe no ser humano. E mesmo que ele esteja bem intencionado, mesmo que ele queira ajudar, mesmo que ele seja bonzinho, ele continua sendo elemento corruptor. Devemos, como dizia Lutero, conhecer o texto, confiar nele e usar o próprio texto para explicar o texto. Então, existe idolatria sobre a igreja? Lógico, a igreja católica e algumas igrejas evangélicas, elas dizem que a sua palavra é a última. No credo católico, a posição da teologia católica é igual ou superior à Bíblia. E para muitas igrejas evangélicas, a interpretação do grupo dominante é superior ao texto revelado. O texto fala que vai queimar toda a erva da terra. Algum dia queimou toda a erva da terra? Não. Então nunca aconteceu. Não, mas fulano falou que aconteceu. Então escolhe o teu ídolo. Siga fulano. Vai lá e vai para a obra dele, anda com ele, adora ele, que ele vai te ajudar. Eu quero ficar com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eu quero ficar com o texto. Aí chegamos novamente e vemos alguns romanistas, e eu vou usar de novo dentro daquela minha contextualização do início, a gente tem ouvido isso principalmente dessa onda que não é só em União dos Palmares, não. Eu acho que o pastor e os irmãos também já devem ter percebido que existe, depois aí, acho que de 2018, um pouquinho antes, mas de forma mais clara e evidente, depois de 2018, com essa evidência que o
o falecido professor Olavo de Carvalho teve nas redes sociais. O Olavo tinha muita coisa interessante, mas ele era um grande defensor da fé católica, né? E você tem visto muitos alunos do Olavo que se dizia evangélicos e que agora retornaram, eles usam essa expressão, né? Retornamos à verdadeira igreja, a igreja mãe, ou algo do tipo. E o que acontece? Desse grupo, nós percebemos que eles tentam defender de alguma forma aquilo que eles chamam de veneração. E uma das passagens que eles usam é justamente o seguinte: olha, mas lá no Êxodo, nós vemos o povo de Israel, tem lá aquela pestilência das serpentes, e o Senhor Deus mandou fazer a serpente de bronze, né? E também, sobre a arca, foi colocado 2 querubins. Então, está vendo? Olha, lá no Antigo Testamento Deus permitiu. Por que nós não podemos utilizar, portanto, então, as nossas imagens, nossas esculturas, para fazer trazer uma forma de ensino para aqueles que fazem parte da igreja? Pastor Eduardo Gomes, como responder a isso? Continua o processo das escrituras. Por exemplo, vamos falar primeiramente da serpente, tá? Neustan. Jesus, em João 3:14, Jesus fala assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, o próprio Jesus, ele cita esse episódio e o vincula e o explica. Aqui eu tenho uma explicação nos lábios do Senhor. Por quê? Porque a serpente era maldição. Que maldição? Israel murmurava contra Deus. Israel dizia que o maná era um pão vil. A palavra bem clara mostra, lá no comecinho do capítulo, Números capítulo 21, se eu não me engano, versículo 2 ou 3, que Israel blasfemava do amor de Deus, murmurava do cuidado do Senhor, e diz: só temos este pão vil, o maná. O maná que depois Jesus aplicou a ele. Em João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então Israel murmura contra o maná, que simbolizava tanto cuidado do Senhor, tanta misericórdia do Senhor, tanta graça naquele povo que não merecia. Bom, e aí o Senhor envia serpentes. E as serpentes começam a matar os israelitas, eles se arrependem, buscam Moisés e dizem para Moisés: nós nos arrependemos dos nossos pecados. Ora a Deus para que esse sofrimento acabe, cesse. Moisés busca o Senhor e o Eterno ordena a Moisés o quê? Que faça-se uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo que, tendo sido picado, olhar para ela. Então não havia nenhuma orientação de se fazer orações a essa serpente. Não havia nenhuma orientação de pedir favores à serpente. Se alguém se desviou da verdade e voltou para o cativeiro da mentira, seja ele romanista, seja ele africano, seja ele europeu, seja ele ateísta, seja ele de qualquer matriz religiosa ou não, porque ídolos não são apenas religiosos, se alguém deixa a luz e volta para as trevas, isso já estava profetizado, porque virá um tempo em que desviarão seus ouvidos da verdade, tendo comichão nos ouvidos, voltarão às fábulas e amontoarão para si mestres conforme os seus próprios pecados. Ninguém sai da verdade para as trevas sem ter morrido espiritualmente antes. E isso é muito grave, isso é muito sério. Por isso que devemos sempre examinar o homem a si mesmo e ver se estamos andando à luz da verdade. Bom, voltando à serpente. A serpente de bronze era uma mensagem de que os que nada podem fazer por si recebem de Deus o favor de serem libertos de sua maldição. Quando Jesus está morrendo na cruz do Calvário, ele está recebendo a maldição dos nossos pecados. E através do sangue de Jesus Cristo eu recebo o perdão e a purificação para a vida eterna. E então, quando eu olho Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue por mim, se fazendo maldição para tirar a minha maldição, chamada pecado e inferno, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, eu alcanço a salvação e a vida eterna. O evangelho é o evangelho de alguém que morreu em nosso lugar. E quando nós somos picados e olhamos para ele, podemos ser curados.
se com fé na sua obra o confessarmos como nosso Senhor e Salvador. Logo, o episódio da serpente não tem justificativa para você ficar orando a objetos, para você ficar pedindo favores espirituais a imagens de homem, mulher ou animal. Porque ninguém pediu favor à serpente. Eles só olhavam para que eles pudessem saber que a graça de Deus propicia salvação para quem não merece, e essa salvação funciona. Os querubins. Onde ficavam os querubins? No Santo dos Santos. Onde era o Santo dos Santos? A parte mais interna do tabernáculo. Os querubins recebiam alguma oração? Nunca. Os querubins recebiam algum pedido de favores? Porque estavam perto de Deus. Quem sabe poderiam dar uma quebradinha, dar uma ajeitadinha? Nada. Ninguém fazia uma oração, ninguém cantava um louvor. É tão tremendo que quando, em episódios da Escritura, os anjos foram receber adoração, louvores ou agradecimentos, eles repudiaram, repeliram imediatamente. No capítulo 1 de Atos, não faças tal. No capítulo 1 de Apocalipse, não faças tal. Porque eles não recebiam adoração. No capítulo 4 de Apocalipse, as criaturas estão adorando quem está sentado sobre o trono e não recebendo adorações. A Escritura não mostra em nenhuma parte do Novo Testamento nenhum apóstolo recebendo oração. A Maria, mãe de Jesus, nunca recebeu uma oração na Bíblia, nem um versículo. Na festa de Caná da Galileia, em Atos capítulo, ou melhor, em João capítulo 2, alguém pede a ela. Mas da mesma forma que alguém pediu a ela, também pediram várias coisas a várias pessoas durante todo o Novo Testamento, e nem por isso essas pessoas se tornam mediadoras entre Deus e os homens. A razão de Maria ser tida como mediadora vem da rainha dos céus, dos mesopotâmicos, e dos cultos romanos das divindades femininas, que foram incorporados no cristianismo, corrompendo-o a partir de 385, por meio do Édito de Tessalônica, quando o imperador Teodósio tornou obrigatória a cristianização de todas as religiões politeístas de Roma, que adaptaram a sua fé nos nomes de personagens bíblicos. Maria é santa, justa, uma mulher maravilhosa, única. Foi o ventre escolhido para a encarnação do Senhor. Mas nem ela pediu para ninguém orar a ela em momento nenhum. E 1 Timóteo 2,5 assevera: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Eu respeito a fé de todo idólatra de Maria, de todo devoto. Respeito sim a sua fé, mas eu respeito ainda mais a Escritura Sagrada. E ela diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. E o próprio Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Jesus aceitasse que Maria recebesse orações, ele diria: ninguém vai ao Pai senão por mim ou o ventre de onde eu vim. Mas ele foi taxativo, exclusivo e claro: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta pedir à mãe, que o Pai não vai ouvir. Pastor Eduardo Gomes, há uma grande dúvida também, né? Que principalmente para os irmãos que não têm o conhecimento, que é implantado pela essa galera aí, desse movimento, que eu tenho chamado de neocatólico, neorromanista, que é dizer o seguinte: olha, a gente não pratica idolatria, a gente faz uma veneração. E eu queria que o senhor pudesse discorrer, né? Porque uns usam o termo devoção, veneração, e eu queria então perguntar ao senhor justamente isso: qual a definição para esses termos? É a mesma coisa? Seria devoção, aquilo que eles chamam de devoção ou veneração, também idolatria, ou é apenas justamente uma mudança, né, uma nova língua, né, como se poderia se dizer, para disfarçar essa ideia essa prática, da idolatria? Irmão, nós estamos vivendo tempos em que a mentira é chamada de pós-verdade.
Eles não falam mentira. Por quê? Porque eles acham que se você trocar a nomenclatura, você muda o sentido. Isso faz parte da invasão cultural protagonizada não só pelo marxismo cultural, mas por toda a sorte de narrativas que querem se tornar hegemônicas. Faz parte da estratégia de hegemonia, e a gente pode fazer depois uma outra oportunidade, as estratégias de hegemonia políticas e sociais que são anticristãs, que querem ocupar o lugar do cristianismo. Tá. Na minha escola, vou te dar um exemplo. Tinha um nome assim, aluno faltoso. Quem é o aluno faltoso, irmão Gênio? É o aluno que não foi à aula, não é isso? Mas agora eles querem que chame de infrequente. Infrequente. E é a mesma coisa. Infrequente é quem não foi à aula. Você está ali. Porque acham que, se você trocar a descrição verbal, você vai melhorar o sentido. Meu querido, se você for infrequente ou faltoso, você não estava ali para aprender. Você vai receber o seu dinheirinho compra-voto no final do ano, né, com pé de meia. Você vai receber o seu diploma de passe de qualquer jeito, mas quando você chegar na sua vida adulta e precisar de um emprego, você vai continuar dependendo de um governo corrupto que quer que você não tenha capacidade de trabalhar por si só. Por isso que a sua educação é tão falha. É, na verdade, a pedagogia do fracasso, onde você finge no final de tudo que deu certo, mas gerando uma multidão de dependentes que não conseguem resolver suas vidas sem o apoio de um governo corrupto. Bom, nada a ver com o Brasil. Qualquer semelhança é mera coincidência. Isso aqui é uma ideia hipotética que eu tenho. Sinceramente, funciona em mais de uns 30 países, essa ideia. Trazendo para a sua pergunta, devoção. O que diz o dicionário? Apego sincero e fervoroso a Deus ou aos santos, sob uma forma litúrgica ou por práticas regulares privadas. Sentimento religioso, piedade. Essa é a definição de devoção. Venerar. Venerar é um verbo transitivo direto, significa render culto, cultuar. Então, se você fala, eu não idolatro, eu venero, você falou a mesma coisa. Já imaginou alguém falar assim, eu não matei, eu só tirei a vida. Eu não sou assassino, não matei ninguém. O que você fez então? Eu removi a vida. Eu não roubei, eu só me apropriei do que era dele. Eu não espanquei, eu apenas acertei ele com um cabo de vassoura ou com um pedaço de ferro. Não adianta trocar a nomenclatura se o conteúdo é o mesmo. Venerar significa render culto. Você venera São Sebastião, venera a Santíssima Eucaristia, venera o santo tal. Você está rendendo culto, é seu direito. Meu respeito sincero a você. Mas a Escritura diz, e não sou eu, que isso é desagradável a Deus. E se você não acredita nisso, Deus te abençoe. Aos que acreditam, a fé na palavra de Deus é a fé que salva. Devoção, apego fervoroso a Deus ou aos santos. Venerar, render culto, cultuar e adorar. Eu queria finalizar essa resposta com o Salmo 135. Podemos fazer essa leitura? Eu serei breve. Versos 15, 16, 17 e 18. Salmo 135. Deixa a Escritura falar para nós. Ali fala quem são os ídolos. Podemos ler quem são os ídolos? Posso fazer aqui a leitura, pastor amado? Então vamos aqui. Os ídolos dos gentios são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Opa, olha os ídolos, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Não há respiro algum nas suas bocas. E a pior parte, semelhantes a eles, tornam-se os que o fazem. E o pior, todos os que confiam neles. Confiam neles. Você confia no seu ídolo, você vai se tornar semelhante àquela obra de arte que está ali diante de cada um de nós. E o meu sincero respeito. Irmão Gênio, eu tenho uma fé inabalável de que as pessoas boas fazem coisas ruins. E de que muita gente inocente acha que está fazendo certo. Então, eu tenho muito respeito a essa sinceridade. Muitas pessoas idólatras são pessoas boas, que amam a Deus e acham que estão o agradando.
Por isso que eu imploro aos irmãos, leiam a Bíblia com as pessoas, respeitosamente, porque as Escrituras vão abrir-lhes os olhos e o Espírito os convencerá do que tem que ser mudado. Amém? Isaías 2:8. A terra está cheia de ídolos, inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram seus dedos. Os ídolos são apenas isso. Brinquedos, talvez, estatuetas, objetos, apenas objetos, feitos pelos nossos dedos. Mas dá dinheiro, hein? Verdade. E como dá? Aí, já que o senhor citou essa questão da sinceridade, a gente também percebe muito uma ideia, até no meio evangélico, né? Dizer, não, olha, Deus não está preocupado com a forma de culto, ele está preocupado mais com a sinceridade, o que importa é a sua sinceridade. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte, e aqueles que estão sinceros, mas ignorantes, né, diante de toda essa realidade que cerca cerca o pecado da idolatria, qual seria o fim dessas pessoas, pastor Eduardo Gomes? Sinceras, porém equivocadas, erradas. Aí eu vou emendar essa minha pergunta para ficar um pouco mais aí reflexiva com uma pergunta que me fizeram. Eu lembro de um aluno, né, na escola há um tempo atrás, perguntou, mas e os índios? Antes da chegada dos portugueses aqui, que não conheciam Jesus, não sabiam o que era cristianismo e algo do tipo. O pessoal adorava o sol, a lua, enfim. Como é que fica a situação dessa turma, daqueles que nunca ouviram o evangelho? Então, aqueles que até conhecem a fé cristã, Jesus e tal, mas estão apegados às formas de idolatria, sinceridade, e também aqueles grupos de pessoas que nunca ouviram o evangelho. Qual seria o fim dessas pessoas, pastor? São duas perguntas maravilhosas. Vamos começar pela idolatria e terminamos depois pela pregação do evangelho através da criação. Mas vamos entender o seguinte. Se eu não entendi errado, você disse assim, o que acontece com essas pessoas? Foi uma palavra do irmão. Em Romanos, capítulo 2, eu imploro que as pessoas estejam anotando e abrindo Bíblia e conferindo a Escritura. Romanos, capítulo 2, trata dessa situação. E lá no versículo 11, diz assim, para com Deus não há acepção de pessoas. Os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. No versículo 4 desse mesmo capítulo, diz que a benignidade de Deus nos leva ao arrependimento. E esse mesmo capítulo também diz que nós todos seremos julgados pela verdade, que Deus vai nos julgar segundo a sua palavra. Em Apocalipse 21:8 está escrito, e eu até vou ler para os irmãos, porque às vezes a pessoa vê a gente falando de cor, pensa assim, será que esse cara está inventando esse negócio? Então eu vou lá em Apocalipse 21, versículo 8, eu vou ler devagar, porque é uma resposta ruim, não é uma resposta boa, mas é a verdade. Quanto aos covardes, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, e há uma discussão aqui se esse abomináveis é sexualmente, aos homicidas, aos fornicadores, que são os que praticam relações sexuais sem serem casados, aos feiticeiros, são os que buscam os demônios, os espíritos ocultos e os objetos mágicos. Eu estive na África ano passado, e quando eu fui no mercado da capital do Mali, em Bamako, nós estamos ajudando a construir, uma igreja ali e ajudando a construir também uma escola. Eu vi barracas com muitos crânios de animais e partes de animais para serem usados em rituais religiosos. E aí continua. E aos idólatras e a todos os que mentem, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então o fim do idólatra é desesperador. Porque ele está separado de Deus, acreditando não estar. Exatamente o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus.
E a partir daí, eu tenho aí um outro agravante, que é quando o condenado arrasta outros para a mesma condenação, através do compartilhamento de suas mentiras em prol dos seus ganhos, porque farão negócios de vós com palavras fingidas, auferindo lucros com a sua idolatria. Eu atendi uma situação recentemente que uma senhora recebeu a promessa de uma casa e de um carro, e para isso ela tinha que fazer algumas tarefas. E uma dessas tarefas era passar milhares de links. E assim por diante. Então as pessoas vão se tornando enganadas e eu não quero falar perversa, mas eu quero falar refém da perversidade. Ou até se tornar assim também. Né? A idolatria é algo tão nocivo que a terra fica seca no meio da idolatria. Posso lhe provar isso? A terra fica seca. Em Jeremias capítulo 50, Jeremias capítulo 50, agora eu não me lembro se é o verso 38, mas ali tem uma profecia, o senhor poderia ler aí ou colocar para nós, querido? Jeremias 50, 38, fazendo favor. Jeremias 50, 38, se eu não estou enganado. É, isso mesmo. A espada virá sobre as suas águas e estas secarão, porque é terra de imagens de esculturas. Então a idolatria, ela traz a ira de Deus. A ira de Deus. Em Jeremias 44, versículo 2 a 6, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz assim: viram o que fiz a Jerusalém? A minha cólera foi enorme por terem adorado os outros deuses. Deuses esses que nem eles, nem os seus antepassados jamais tinham conhecido. Mandei os meus servos profetas que protestassem continuamente, mas não quiseram ouvir-me e converter-se dos seus caminhos perversos e continuaram a fazer o mesmo e queimar incenso a esses deuses. Assim a minha ira acendeu e caiu como fogo sobre Judá e as ruas de Jerusalém, que estão numa perfeita desolação até o dia de hoje. Isso significa que a idolatria traz problemas econômicos, problemas sociais, problemas espirituais. Por isso que eu volto a Números. Números capítulo 6, versículo 24. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Senhor, somente a Ele adorarás. Quando você tem Isaías 43, 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. E é tão nefasto essa situação da idolatria que além dela te conduzir ao inferno, além dela fazer de você alguém que está arrastando outros com você, ela te separa de Deus por toda a eternidade. Aqui na terra e na eternidade. Bom, 1 João 5,21 diz fugir da idolatria. 1 João 5,21, fugir da idolatria. Nossa posição deve ser essa. Não esquecer que em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus respondeu e disse ao próprio diabo: somente ao Senhor teu Deus servirás. E o diabo havia prometido a ele riqueza e poder. Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Pastor, sim, e sobre a conversão por meio da criação? Aí eu gostaria que o senhor pudesse colocar aqui na tela Romanos 1,19, fazendo favor. Romanos 1,19 e 20. Eu chamo de fator Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo no meio de várias cidades e estados politeístas. Abraão, quando vem e lhe oferece o dízimo, está reconhecendo ali um rei que servia ao Deus verdadeiro. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos infalíveis ou invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se podem ver por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 19 e 20. As suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem
pelas coisas que estão criadas, para que todos sejam inexcusáveis. Nós vamos ter muitas surpresas na vida eterna, principalmente quando conhecermos aqueles que serviram e seguiram ao Deus Criador dos céus e da terra, através da criação. Mas observe, ele vai servir ao Criador, não à criação. Se ele está adorando o sol, se ele está adorando a lua, adorando as estrelas, não cabe o que eu estou falando. Cabe o que me interessa, o que me refiro nesse momento, aos milhões e milhões e milhões de seres humanos que adoravam ao Criador e se aproximaram dele, reconhecendo sua soberania por meio da criação. Amém. Amém. Muito bom. Pastor Eduardo Gomes, na sua opinião, a igreja evangélica brasileira desse século XXI, mais especificamente, né? Desses 24 anos do século XXI que a gente já está vivendo, ela tem promovido, na sua opinião, pastor, mais o evangelho ou mais uma idolatria a figuras do seu meio, né? Cantores, pastores e tantas outras coisas aí. Na sua opinião, ela tem conseguido promover o evangelho realmente? Quando eu falo de igreja evangélica, eu não me refiro a uma denominação, mas a esse corpo, né, todo de igrejas, esse panteão de igrejas que nós temos aqui no Brasil. Será que nós temos promovido mais o evangelho ou a idolatria, pastor Eduardo? Pastor Eugênio, eu considero que o evangelho enfrenta os mesmos inimigos desde sempre. Eu vejo esse monte de igreja como oportunidades de salvação, porque as pessoas vão encontrar gente da sua tribo, parecida com eles, que está pregando o evangelho. Porém, qualquer que seja o grupo de seres humanos que busquem a Deus, eles vão ter que vencer Satanás e os seus pecados, se quiserem servir a Deus. Então, o que diz a Escritura sobre isso para mim? Eu acho que os 6 primeiros versículos de Colossenses 3 e mais 1 João 2, 15 a 17, que seria o seguinte, Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do trono de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Então, se essas igrejas incentivam as pessoas a terem casa, carro, dinheiro, e praticar idolatria, porque a avareza é idolatria, o versículo 5 desse capítulo 3 fala isso, a avareza é idolatria. Elas estão completamente desviadas do propósito de Deus. Mas isso não é novidade, porque Simão cuidava, recebeu o dom de Deus por dinheiro. Atos capítulo 8, verso 20, é o que Pedro vai dizer a ele. O teu dinheiro seja para ti, que cuidou que receberia dinheiro. A palavra do Senhor mostra com clareza, 1 Pedro, que farão negócios de vós com palavras fingidas, auferindo lucros, buscando auferir lucros. Volta no Colossenses 3,19, que são aqueles que pensam somente no seu próprio ventre. Tudo que está no Novo Testamento acontece hoje. Para cada pecador tem um pastor. Igrejas para os gays, igrejas para os ladrões, igrejas para os mentirosos, igrejas de todas as formas. E cada dia se tornando ainda pior, porque por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, não é novidade, e se nós olharmos a vida do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, principalmente, nós veremos que haviam as mesmas perseguições e as mesmas tragédias naqueles dias, naqueles anos, naqueles momentos. Aqui em 2 Pedro diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos pastores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetindo destruição. 2 Pedro 2. E o versículo 2, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza, que é a idolatria, por avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo, não dormindo a sentença e a sua perdição. Bom, então, tem que ter
esse exército de pilantras e tem que ter esse exército de falsos cristãos que gostam da pilantragem para se dar bem. Porque você só tem um estelionatário porque você teve alguém que queria ficar rico rápido. Todo dia sai de casa um esperto e um tolo. Os dois se encontram, dá negócio, dá batismo. Os dois se encontram, dá uma igreja. Um está prometendo a casa e o outro está doido para conseguir a casa. E nenhum dos dois está falando da Bíblia. Eles estão falando dos seus sonhos, dos seus medos, das suas tragédias e das suas esperanças. Por isso que a solução é ser gerado pela palavra da verdade, é uma experiência cristã autêntica, diária, permanente, onde o poder da Escritura traz para mim a vontade de Deus e gera em mim a presença de Deus. A sua presença com vida e poder me conforma a sua imagem. E aí eu fecho ainda aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. O joio e o trigo vão ser separados no dia da vinda do Senhor. E o dia da vinda do Senhor provará no fogo os que são joio e os que são trigo. Não cabe nem a nós definir isso agora. Cabe a nós nos santificar, manter as candeias acesas e cheias de óleo, para que no dia da vinda do Senhor não sejamos deixados para trás. Amém. Pastor Eduardo, eu queria te perguntar algo que é muito comum a gente encontrar, não só aqui me refiro a católicos romanos, mas a pessoas das mais variadas religiões. Mas a gente, no Brasil, vê muito isso também no meio católico. Olha, eu estava doente e eu fiz uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, a Frei Damião aqui no Nordeste, a Padre Cícero e tal, e eu fui curado. Né? Eu conheço uma pessoa, na verdade, o pai dessa pessoa que teve um câncer e tal, e segundo ela fez uma promessa, não recordo agora qual foi o santo, e segundo a pessoa, olha, foi curada e tal, e a pessoa ficou mais devota ainda do que anteriormente, né? E com certeza a gente conhece, os irmãos que estão assistindo, acompanhando, sabem de pessoas que falam que receberam algum tipo de milagre. Essa semana mesmo no meu trabalho, teve uma pessoa lá, uma paciente lá que estava conversando com outra, dizendo que recebeu um milagre e tal, através do santo A, santo B. Então, como é que a gente pode... primeiro, eu enquanto crente em Jesus, eu enquanto servo de Deus, olhar para esse tipo de sinais, de prodígios, pastor Eduardo Gomes, e ter uma resposta bíblica para isso. Foi Deus realmente que curou? Foi realmente o santo, aquela divindade, aquela religião? Qual a resposta bíblica para isso? E segundo, como é que eu poderia falar de Jesus, falar das Escrituras para essa pessoa que está com a sua fé tão firmada em cima dessa experiência miraculosa que ela vivenciou? Bom, Isaías 42:8 diz assim: Eu sou o Senhor. O meu louvor não darei às imagens de escultura. Isaías 42:8 diz que o Senhor Deus não dá o seu louvor a imagens de escultura, seja uma foto de São Sebastião. Segundo, a palavra de Deus também diz que Israel certa vez diz assim: o meu ídolo falou comigo. Então isso mostra que existem espíritos ativos e atuantes, e esses espíritos, eles trabalham fazendo bem ou mal, desde que o resultado lhe seja favorável, que é separar o homem de Deus. No livro do profeta Ezequiel, me foge aqui a memória, esse é o capítulo 8, eu vou conferir, havia um ídolo que provocava sentimentos. Para conferir isso agora, que é muito bom lermos.
Ezequiel capítulo 8, deixa eu conferir se é o versículo 3. Sim, é exatamente, versículo 3. Ezequiel capítulo 8, versículo 3 diz assim: onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provocava. Então, havia, e sempre houve, milagres que glorificassem esses poderes. Quando Moisés fez sinais no Egito, alguns desses sinais foram operados pelos magos do Egito. Quando Daniel estava diante da corte de Nabucodonosor, vários feiticeiros de Nabucodonosor foram chamados primeiro para dar respostas. E o próprio Nabucodonosor não confiava muito neles, que ele falou assim: me conta o sonho. Me conta o sonho e me dá a interpretação. Porque eu tenho medo de eu contar o sonho sem inventar uma interpretação. Me conte o sonho. Então, sempre ocorreram operações maravilhosas. E quando você vai em Apocalipse 13, estou indo devagar para as pessoas entenderem o processo. Você tem curas e milagres feitas pelos espíritos enviados pelo anticristo e o falso profeta, inclusive ressurreição de mortos. É fato notório e sabido que religiões africanas conseguem até ressurreições. Ninguém está negando o poder espiritual que existe além daquilo que você pode ver. Ele é real. Agora, o poder das trevas, que pode trazer vida, cura, milagres e maravilhas, ele te separa da palavra de Deus. E porque é da natureza do reino das trevas não andar à luz da verdade do Senhor. E como é que você vai falar isso para uma pessoa cheia de fé e esperança? Uma pessoa tão sincera, com muito amor. Com muito amor e esperando o momento certo de pontuar a luz da salvação. Em 2 Coríntios 10:4 diz assim, podia colocar por gentileza? 2 Coríntios, eu vou falar o verso 4, você coloca o 5. 2 Coríntios 10:4 e 5. No verso 4 diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Agora o verso 5, fazendo favor. Olha o que diz o verso 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Porque quando os olhos dele se abrir, ele vai entender o Levítico 19:4. O Levítico 19:4 vai se tornar participante da vida dele. E o que diz lá? Não vos virareis para os ídolos. Então você imagina um Deus que fala: meu louvor não darei mais de escultura. Um Deus que fala: não vos virareis para os ídolos. Um Deus que fala: fugi da idolatria. Coloca 1 Coríntios 10:14, fazendo favor. Então Levítico 19:4 já mostra que eu não tenho que virar para os ídolos. Pega 1 Coríntios 10:14. 1 Coríntios, que nós fomos no segundo, né? Agora voltamos no primeiro. 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fazei o quê? Fugir da idolatria. Devemos, com muito amor, ter paciência, ter graça e esperar, né? Esperar com fé, porque vai acontecer um momento em que você vai poder explicar para aquela pessoa, com muito amor, deixando o seu testemunho falar mais alto. Eu queria finalizar essa parte também com o livro do profeta Zacarias. Tem aqui no profeta Zacarias também, tem um elemento muito interessante, mas deixa eu me conferir aqui. Isso, exatamente. O senhor pode colocar Zacarias 10:2? Posso sim. Só procurar aqui. 10:2.
Porque os ídolos do lar falam coisas vãs. Um ídolo fala que ele lá falava. Então era alguma adivinhação, alguma coisa que ele trazia. Os ídolos do lar falam coisas vãs. E os adivinhos têm visto mentira e contam sonhos falsos. Olha aí a mesa de tarô, a mesa de Ouija. Com vaidade consolam. Por isso seguem o seu caminho como ovelhas, estão aflitos porque não há pastor. E aí me chama a atenção que Jesus olhou para Israel e disse: veja o perdido como ovelha que não tem pastor. Então Israel, naquele tempo, estava seguindo ídolos religiosos. Romanos, gregos, judaicos, e suas variedades, suas variações. Mas quando eles se consertarem e voltar para o Senhor, versículo 12, eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Pastor, eu devo servir a Deus junto com o idólatra? Olha, a Bíblia diz: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Amém. Amém. Antes da gente poder caminhar aqui para o encerramento, eu vou pedir para o querido pastor Eduardo fazer a oração final. Eu queria, então, antes da gente poder dar sequência aqui para finalizar, perguntar ao pastor: pastor, o senhor acha que, para a gente poder finalizar aqui, fazer um resumo, o que é que o senhor poderia, assim, destacar de forma prática para nosso dia a dia com relação ao fugir, né, da idolatria e também com esse conviver, porque a gente vai trabalhar, a gente tem um vizinho que pratica idolatria. Então, nós, enquanto servos de Deus, fugir dessa prática, né, e enquanto servos também testemunhar, falar de Jesus a esses. Queria que o senhor pudesse dar a cereja do bolo. Leve a Bíblia para o seu serviço e para a sua escola e seja visto lendo a Bíblia. Deixe as pessoas te verem com a Bíblia aberta. Isso vai incomodá-las e vai te dar suporte, base, fundamento para os seus argumentos. E você será não aquele que vai à igreja, mas aquele que se esforça para seguir a Bíblia. Com a palavra de Deus nas suas mãos, você vai poder responder às dúvidas ou aos pedidos. Agora, sobretudo, viva a Bíblia primeiro. Depois você fala sobre ela. Porque não adianta você contar piadas pornográficas, você ficar idolatrando dinheiro, você ficar mexendo com sexualidade, você ficar agindo na carne, mentindo, armando, e depois carregar a Bíblia. Então, primeiro, seja visto vivendo a Bíblia, seja visto lendo, seja visto amando a Bíblia, seja visto andando com a Bíblia. Não se esqueça que em 1 Pedro 1,23 diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus que é viva e permanece para sempre. Não se esqueça que em João 8,12 Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, e eu estou na luz da vida, meu testemunho é celestial. E a cereja do bolo: estamos mortos. Esse é o grande segredo: estamos mortos. Vivamos para o Senhor. Vós já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Estamos mortos. Viva para a vontade de Deus. É necessário que Ele cresça e eu diminua. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Posso dar uma alfinetada em algumas religiões, quando eles falam assim: tome a sua cruz e siga-me, com ideia de sofrimento. Cruz não é ideia de sofrimento diário, cruz é ideia de morte diária. Ninguém carregava a cruz 2 dias, você carregava a cruz uma vez só na sua vida, e era por poucas horas. Ninguém sobrevivia para carregar no dia seguinte. Então, quando Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me, ele não era mal informado, ele sabia o que estava dizendo. Ele dizia: vocês têm que morrer todos os dias. E morrer na cruz significa dar a vida. Por quê? Porque ele deu a vida por mim. Olhe para Jesus, autor da tua fé, consumador da tua fé, e siga-o de todo o seu coração.
A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os teus pecados e purificar toda injustiça. Então somente creia. Creia com a fé viva, aquela que se manifesta por meio de obras. Diga-me as tuas obras, e eu direi a tua fé.